Olá! Para além do direito de votar, a cidadania tem muitas faces. A expressão dela pode ser medida pelo acesso de todos à moradia, saúde, educação. Outra maneira da cidadania ser aferida é examinar a relação lixo e sociedade. Para falar sobre este tema, meio ambiente e cidadania, está aqui conosco Jane Pimenta, da Ouvidoria do Meio Ambiente de Minas Gerais, e que se define como bióloga social. Bom, doutora Jane, né? Porque você é uma ouvidora, mas não precisa ser esse trato durante a entrevista, não, com certeza não. Queria precisa. agradecer muito a sua presença aqui num assunto tão importante, não é, Na Jane? verdade, eu agradeço muito o convite, né? Quando fiquei sabendo, imediatamente nós aceitamos. É muito importante a gente utilizar esses espaços para a gente divulgar a questão ambiental, né? E as pessoas não têm, às vezes, noção, como a gente vai ver ao longo da entrevista, eu, pelo menos, não tenho também, exatamente o que é uma ouvidoria, como que funciona, como é que pode funcionar bem, as lacunas, mas isso nós vamos enfocar durante a entrevista toda. Primeiro, eu queria saber um pouco da sua vida pessoal, o que te levou a se interessar pelo meio ambiente? Você é formada em biologia. Sou bióloga, né? Sou bióloga, formada pela UFMG, né? Bom, e logo depois que eu formei, eu fui para o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, né, em Manaus, fiquei lá durante um tempo. E o que eu falo é o seguinte, muitas vezes os autores que nós estudamos aqui, né, por exemplo, na UFMG, na universidade, a gente acaba encontrando com esses pesquisadores. E uma das coisas que muito me atraiu foi justamente esses pesquisadores dessa área, na área de botânica especificamente, eles têm muito essa preocupação também com o social. Por quê? Não vejo, particularmente, falar de meio ambiente sem tratar da questão do social, da sociedade, né, do cidadão, do ser humano envolvido nessa temática, né? Isso, então, foi cada vez me despertando por esse lado. Então, tem algumas pessoas que falam, a Jane é uma bióloga social, né? Mas, realmente, eu me considero assim. Eu não vejo discutir meio ambiente sem a sociedade estar inserida em todo o processo. Porque como, né, que a gente vai fazer, digamos, um projeto, seja para a Amazônia, para outro lugar, que não leve em consideração que, às vezes, pessoas que estão até interferindo no meio ambiente de forma negativa, mas que elas vivem daquilo ali, né? Eu imagino que na Amazônia você deve ter encontrado situações assim, as populações ribeirinhas, eu não sei. Eu falo o seguinte, na verdade, como é que eu vejo essa questão? Nós temos vários atores envolvidos nessa temática, né? Você tem o poder público, você tem a sociedade civil, você tem os usuários. E cada um tem o seu interesse e as suas especificidades. Por exemplo, um dos espaços que eu muito pude trabalhar com relação a isso foi os comitês de bacia hidrográfica, né? Nos comitês, tem justamente esses três atores principais envolvidos nessa questão. Quando você fala, por exemplo, em diversidade, por exemplo, na biodiversidade ambiental, eu também costumo falar que nós temos também a diversidade a nível do ser humano. Se você tem pessoas diferentes, com olhares diferentes, com suas necessidades diferentes, a gente possibilita realmente construir e fazer uma gestão ambiental que vá atender a todos esses atores. Então, nesse tempo que eu fiquei em Manaus, né, no Amazonas, eu vi realmente isso, eu pude identificar. Mas a gente pode ampliar isso, né? Não só pontuando só o Amazonas, mas o Brasil como inteiro, ou então qualquer parte do mundo, no globo terrestre. Onde você tem o ser humano, você tem a questão ambiental, você tem as necessidades de cada um dos envolvidos, e a gente tem que, sim, fazer uma gestão ambiental, seja em qualquer instância, mas sempre inserido a questão da necessidade dos diversos atores envolvidos. Cada bioma deve ser um universo, né, separado, né? Você tem da Caatinga, você tem da Mata Atlântica. Eu acho que cada bioma desse tem um estilo de vida, né? Tem, assim, por exemplo, obviamente, o que é o ideal? Você tem as comunidades que vivem nesses biomas, como você bem citou, né? A Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Campos Limpos, enfim. E cada um, assim, utilizando esse ambiente, na maioria das vezes, de acordo com o seu dia a dia, com as suas especificidades. Com a sua necessidade de sobrevivência. Com a sua necessidade de sobrevivência. Por isso que eu falo, não tem como nós excluirmos o homem, por exemplo, da preservação ambiental, né? Quer dizer, só que, ao mesmo tempo, nós temos que passar essas informações, mas também respeitando os saberes daqueles que vivem nesses locais, porque eles têm os seus conhecimentos, eles têm os seus saberes. A gente consegue construir um conhecimento a nível, por exemplo, de um bioma, como você bem citou, a partir do momento também que eu coleto, que eu construo esse saber com a sociedade participando. Isso aí a gente é muito amplo e eu vejo cada vez mais a questão ambiental, por exemplo, aqueles que estão envolvidos nessa questão, desperta para isso, né? A gente vê, por exemplo, a sociedade participando dos mais variados, né, diversificados espaços de participação, de decisão. Isso é muito importante. É uma coisa que é engraçada, eu venho reparando há mais tempo, assim,
é uma coisa que não existia, sei lá, 30 anos atrás, talvez, assim. De repente você vê que os pescadores, eles estão cada vez mais voltados, né, com a preocupação também de preservar também os peixes também, não pescar na época que não seja adequado, ou às vezes pegar e devolver aos rios pequenos. É uma mentalidade que não existia antes. Mas o que acontece? Ao mesmo tempo também, cada vez mais, por exemplo, o cidadão, você falou do ribeirinho, por exemplo, o pescador, ele está sentindo, se ele não tiver também um comportamento de preservação, pescar, por exemplo, na hora, no tempo correto, né, nos meses adequados, aquilo que ele está utilizando, né, até como meio de sobrevivência, ele vai perder. Então, há necessidade também dessa conscientização. Agora, eu costumo falar o seguinte, até para você conscientizar, você tem que entender, né? Porque a partir do momento que você compreende, você realmente se apodera daquela necessidade, daquela situação que você está vivenciando. E aí você tem, por exemplo, espaços, né, onde o pescador, ou o morador, o ribeirinho, enfim, né? Por exemplo, uma pessoa que utiliza, por exemplo, vegetação para fazer determinados objetos, artesanato, ele vai aos poucos compreendendo que ele precisa também preservar, ele tem que respeitar, porque realmente a gente vem muitas vezes de um pensamento que os recursos são infindáveis, né? Você pode explorar o máximo que quiser. Nós estamos acompanhando aí a própria questão das águas, né? Quer dizer, não vou utilizar a água da maneira que eu quiser, da forma que eu quiser, só que você tem que saber como tratar realmente adequado. Porque o que nós temos, por exemplo, você fala em crise hídrica, o que nós temos o quê? É, na verdade, uma falta ou uma ausência de uma gestão adequada, né, das águas. Fazendo a gestão adequada, nós vamos ter água disponível para todos os usos. E nós sabemos, por exemplo, que os usos são múltiplos, né? Você tem, por exemplo, o uso na indústria, na agricultura, você tem o uso, por exemplo, para próprio abastecimento, né, urbano, enfim, humano. Então, são os diversos usos, mas cabe a cada um dos envolvidos compreender, né? Então, um dos meios que eu vejo de entender é essa participação, essa troca de informação. Tanto isso que nós temos, por exemplo, as leis de informação, de acesso à informação. Né? Quer dizer, a sociedade tem como ela obter essas informações e como ela vai atuar ali no seu lugar. E outra coisa importante que eu costumo falar, que é que o cidadão, que aquela localidade possa compreender o que eu faço aqui, por exemplo, onde eu moro, eu estou afetando toda uma coletividade. Aí é o quê? Sob a lógica de bacia hidrográfica, por exemplo. O que eu faço aqui, nesse local que eu estou morando, da maneira, por exemplo, que eu trato os meus resíduos, meu lixo, da maneira que eu trato a água, né? Da maneira que eu atuo nessa localidade, vai influenciar em toda uma bacia, em todas as outras populações, outros povos. E isso está cada vez mais sendo despertado. A gente já consegue dimensionar e até mesmo pontuar isso. Agora, tão interessante, né, que o cidadão precisa aprender, cada gesto tem consequências, mas o Estado também precisa aprender com o cidadão, isso que eu acho rico nessa relação, e que eu confio numa relação, digamos, numa sociedade democrática, que essas partes se ouçam, coisa que numa sociedade autoritária não é assim, o pensamento é mais punitivo, né, mas, enfim. Agora, eu vi no seu currículo, já que você tem muitos cursos mesmo, e me surpreendeu até que eu vi um curso até de oratória lá com a Beth Seixas, que é uma grande profissional, né, na área principalmente do telejornalismo, jornalismo, enfim, ela há muitos anos. Quer dizer que você veio fazer curso de oratória? Sim, porque na época eu trabalhava numa fundação, Fundação Israel Pinheiro. Essa fundação tinha um termo de parceria com o Estado, muito bem você ter pontuado essa questão também do papel do Estado. E uma das coisas que a gente tinha, né, era justamente fazer cursos. Um desses que eu fiz foi de oratória com a Beth Seixas. E o curso foi tão bom, mas tão bom. Tudo bem, eu gosto de dar entrevistas, né? Eu gosto de fazer palestras, né? Porque eu acho que, provavelmente, é palestra. Acho que você gosta de contato com gente, né? Adoro gente, eu adoro pessoas. Eu sou bióloga, gosto da natureza. Eu sou fascinada com gente também. Também sou. Até pelos maus, porque eu sou fascinada também, como com a pessoa às vezes pode ser má. O fascínio é uma coisa ampla, né? Mas você foi fazer, então... Eu fiz, não foi só eu, né? Foi todo um grupo, né, dessa fundação, fizemos um curso com a Beth Seixas, e aí foi super fantástico. Durante o curso você tinha que fazer uma fala, né? E aí ela gravava literalmente com a câmera. E aí a gente ia discutindo o que nós temos que melhorar, como é que foi e tal. Realmente é o seguinte, pelo menos foi uma coisa muito boa que me ajudou muito, né? Então eu vejo o seguinte, cada vez mais há necessidade de se fazer curso, de se capacitar. Em todos os níveis. Em todos os níveis. Nós não podemos... Eu acho o seguinte, se a pessoa chega num nível e falar, eu não preciso mais de aprender, de ler... morreu, né? Morreu, né? Eu acho assim, tem que realmente... Então, a possibilidade que me fizeram fazer esse curso, quando eu fiquei sabendo, eu falei, não perco por nada. Porque eu acho que como a gente vai ver ao longo, né, da entrevista, o que é a ouvidoria, o contato com as pessoas, se você falhar na comunicação, já
Então, o trabalho está perdido, Mas né? não é? Tipo assim, dificulta muito realmente. Quer dizer, veja bem, eu gosto de falar o seguinte, a sociedade, ou então o meu interlocutor, ele precisa compreender o que eu estou querendo falar, né? Eu não sei se você observou bem, eu falei assim, resíduos e falei lixo, né? O termo correto são resíduos, tá? Mas aí, é bom a gente falar as duas coisas. Eu vejo o seguinte, que é importante que o meu interlocutor também saiba os termos corretos, né? Eu falo, de repente, alguma coisa que é no seu cotidiano, mas dou, ao mesmo tempo, o que é o mais certo de fazer, de falar, até para ele poder mesmo ir se aprimorando desses saberes. Mas, como você está falando, a comunicação, ao meu ver, ela é imprescindível. Como que eu quero que o meu interlocutor, por exemplo, compreenda, e eu também compreendo, porque isso é importante, a gente tem que ter isso muito claro, eu penso assim. Quer dizer, eu tenho algo para falar, mas muitas vezes eu tenho algo mais para ouvir. Aquele que, ao meu ver, que tem essa facilidade, ou essa disponibilidade de ouvir, a gente também se aprimora de muitos saberes, de muitos conhecimentos. Então, por isso, para mim, a comunicação é imprescindível. Já visto que sempre, de modo geral, você tem sempre um setor de comunicação, né? Nos vários espaços que a gente trabalha, sempre tem. Eu acho que deve ser um trabalho muito bonito mesmo. Agora, bom, a gente fica, então, para tratar da questão que você é a primeira mulher negra na ouvidoria geral e do meio ambiente. Mas isso a gente trata depois, então. Tá certo. Então, a seguir, nós vamos ver como que é um trabalho de uma ouvidoria, o que é, como pode ser, as lacunas. Até daqui a pouco.